Fala, seus Jaguara! Voltamos com mais um vídeo dos Jaguaras do Caldeirão e a gente vai debater, né, essa decisão aí da CBF, né, que acabou, né, pegando o pessoal meio que de surpresa, né, porque a gente esperava que ia ter ali uma decisão um pouquinho mais para frente, mas foi agora, né, bem na hora do jogo, né, Nicolau, contra o Danúbio ali. E, né, a gente vai debater um pouquinho sobre essa situação e também falar um pouco sobre, né, os nossos conteúdos, como é que vão ser. Então, estou aqui eu, David, com o meu amigo Nicolau. Fala, Nico. É isso aí, David. Tranquilo? Tudo certo, cara. Que bom, que bom. É isso aí, vamos falar um pouquinho sobre nossas opiniões aí, né, sobre essa parada, o que afeta o Atlético de maneira positiva, negativa, né, em todo esse imbróglio aí que realmente não dá para saber como vai ser. Temos um jogo aí só pelo final do mês, né, contra o Ameliano, e, e também falar para vocês um pouquinho, né, dos nossos conteúdos, programação aí, que tem muita coisa, hein? Muita coisa não vai parar. Exatamente. Bom, Nicolau, eu fiz um vídeo lá a respeito dessa situação, até estava criticando alguns jornalistas lá pelo posicionamento deles, mas você não estava nesse vídeo, né? Você não falou muito sobre a situação. Queria que você falasse um pouquinho, então, sobre a sua visão sobre a paralisação em si, né? Claro, não vamos entrar no mesmo assunto lá que a gente já falou a respeito de... que não tem nada a ver uma coisa com a outra, futebol e as vidas, né? Mais pela parte esportiva aí. Mas qual que é a sua opinião aí sobre a paralisação? Você acha que a CBF acertou, errou? Você não tem uma posição definida? Queria entender aí direito aí a sua opinião a respeito. Cara, assim, na minha opinião, essa paralisação iria ocorrer em algum momento, entendeu? É, a situação ela tá bem complicada, né? Quem realmente não vê a fundo e não pesquisa, assim, realmente não tem uma noção de tão cruel que está sendo lá. Então, assim, isso voltando para a parte menos importante, né? Que são, né, os times jogarem, voltarem a jogar. Cara, eles não estão treinando há 3, 4 semanas, quase um mês sem treinamento, então eu acho que isso prejudica bastante. É óbvio que os jogos deles estão, né, parados, e eu acredito que isso não iria mudar. E eu acredito que por conta disso a paralisação iria correr. Não tem como você terminar um campeonato com 3 times a menos, né? São 6 jogos a menos por rodada. Né? Então, assim, a minha opinião é que a CBF meio que se precipitou, tá? Eu acredito que poderia acontecer essa paralisação dos times gaúchos, igual estava ocorrendo até o dia 27, né, se não me engano. Teria uma reunião, né, para a cúpula e outros, enfim, dirigentes se reunirem para decidir se realmente iria parar ou não. Talvez, acho que nessa data que já estava decidida, eles poderiam esperar chegar o dia 27, que é daqui 10 dias, né? Teria aí mais umas 2 rodadas do brasileiro, a gente fecharia o mês de maio, né? E aí as conversas poderiam acontecer. Agora, não sei, eu acho que não precisou dessa paralisação agora. Poderia se paralisar no final do mês. Mas ela iria acontecer de qualquer forma, acho que isso era inevitável. Cara, assim, ó, a minha visão é a seguinte: parar antes, né? Tipo, logo no começo ali da tragédia, para todos os times, eu acho que ia ser precipitado, porque a gente até não ia ter muita noção, né, de quanto tempo ia durar, o que né, ia ter que ser feito, porque a gente é 2 semanas depois, tá? Agora faz mais de 2 semanas, inclusive, e ainda tá uma situação tipo, caótica, ainda não baixou a água, não tem previsão de baixar a água, continua chovendo bastante, né? Então, é, o parar naquele momento seria precipitado, eu acredito, né? O que eles fizeram parar só os times gaúchos foi certo. Por quê? A paralisação de todos os times ela tem que ser por um período não muito grande para não afetar os outros times em todos os âmbitos, financeiro, esportivo, porque assim, afetar os times gaúchos, cara, claro que afetou, o estágio dos caras está debaixo d'água. Não tem como não prejudicar esportivamente, financeiramente. É claro que eles precisam do apoio, né, do pessoal. Mas deixar todos os outros times parados por muito tempo, eu acho que é mais prejudicial ainda, tá? Então, nesse momento, eu até sou um pouco mais a favor da paralisação, porque os times gaúchos já estão se preparando para começar a voltar a treinar, para começar a voltar, pelo menos decidir o que vai ser deles para o futuro, porque uma semana atrás, uma semana e meia atrás, o discurso dos presidentes era tipo, não, a gente não vai sair daqui, a gente não vai abandonar nosso povo. E assim, eu acho um discurso interessante, mas falando, né, de forma de futebol, né, falando de forma esportiva, isso meio que você está abrindo mão de jogar o campeonato. E aí, assim,
tem muita pessoa envolvida no seu próprio clube, né? Jogador, cara, ele tá ajudando agora, mas daqui a um pouco o cara vai querer jogar. O cara vai querer treinar, o cara vai querer, né? O cara não vai querer ficar parado 4, 5 meses, né? Isso prejudica muito um jogador. Então, agora a gente vê já um discurso um pouco diferente do pessoal, e eu acho que, né, eles fizeram, cara, o que os jogadores, né, boa parte dos jogadores e tal fizeram foi muito, muito bonito, mas eles vão ter que, né, voltar, porque eles são jogadores de futebol, né? Então eles vão ter que fazer, né, cumprir ali com o trabalho deles em algum momento e, né, eles já estarem se preparando, né, para fazer isso, para voltar a treinar e daqui a um pouco voltar a jogar. Eu acho que então esse é um momento interessante de paralisar para dar para os caras mais tempo e aí daqui 2 semanas, que vai ser quando vai voltar os jogos, né, já está muito mais claro que quanto tempo mais vai demorar, sei lá, para o Grêmio, para o Inter voltar, e dá para a gente voltar com mais certeza, entendeu? Então acho que agora pode ser um tempo interessante, talvez parar, que nem você falou no dia 27, poderia ser uma opção, mas como os times já estão se movimentando, né, o Grêmio já estava falando de ir para o interior de São Paulo e tal, eu acho que vai ajudar os times a darem um gás ali, acelerarem isso aí e voltarem a jogar. É claro, eles vão ter prejuízo mental, vão ter prejuízo, tipo, não vão estar treinando no CT deles, não vão estar jogando no estádio deles, mas aí a gente vai ter que tomar uma decisão de parar todo o campeonato até tudo ser resolvido. Infelizmente não tem como, né? Então é a única escolha no momento e eu acho que eles, né, vão tomar a decisão certa. Então, pensando na situação, acho que é interessante. Agora, parar mais do que 15 dias, eu acho que daí vai ser perigoso. Talvez não, É, eu não concorde mais para frente. é isso que eu penso, assim, existem, você falou, né, você comentou sobre a questão de que os times estão voltando, né, a se preparar. Só que, assim, existe, por exemplo, a negociação do Grêmio com o Curitiba para jogar os Jogos da Libertadores do Couto. Existe a possibilidade. Existe a possibilidade dos times do Rio Grande do Sul virem treinar no Paraná ou em Santa Catarina. Existe a possibilidade. Então, nada está certo, né? Essa parada agora vai acontecer, uma parada que já vai... O jogo do Atlético foi anteontem, né? Então vai dar mais ou menos 13 dias de parada, né? São 13 dias que não são 13 dias certos. São 13 dias que vão parar, né? Claro que a gente vai ter o jogo contra o Ameliano, isso vai acontecer, mas para brasileiro, a gente não sabe se os times gaúchos vão voltar, né? A gente sabe que vai voltar contra o Flamengo, né? Atlético e Flamengo no dia 2 de junho. Mas, e os times gaúchos, entendeu? Não sei. Então, assim, é tudo um achismo, né? Infelizmente, claro que, né, tiveram forças maiores lá para que parassem agora, né? Porque, mas assim, no geral, no âmbito geral, eu acredito que se parasse no dia 27 estava de bom tamanho, né? Que já era uma decisão que estava correta, estava certa. No dia 27 nós vamos parar e verificar todas as situações e aí, né, partir para o plano sim ou não, né? Continuar ou não. Mas enfim, é isso aí, né? São 13 dias Uhum. que serão, né? Que o brasileiro não vai acontecer, né? Mas também a gente não sabe se os times gaúchos vão voltar na próxima rodada também. Eu acho que sim, essa parada aí de todos os times vai ainda e foi contra a decisão de alguns times, como São Paulo, Flamengo e Palmeiras, né? Que são times poderosos ali. Então isso vai colocar mais uma pressão para os times gaúchos tomarem uma decisão, né? Porque assim, cara, muito massa o que os jogadores estão fazendo, cara, muito, muito massa, mas uma hora eles não vão poder mais, tipo, né? Eles vão precisar ter outras situações que eles vão ter que atentar. E é claro, né, o governo, os bombeiros, o pessoal vai ter que, né, fazer uma força aí para. Porque tem pessoas que precisam voltar para a vida delas e quem tem a obrigação de fazer as coisas, de salvar as pessoas que ainda estão, né, com problemas, cara, que precisa agir lá, né? Então, o pessoal vai ter que voltar para a vida deles. Então, nessa parada de 15 dias, eu acho que vai fazer uma pressão a mais para eles tomarem essas decisões que não vão ser fáceis, né? Eu não estou falando para nenhum time, para nenhum torcedor e tal, que vai ser fácil, ou que vai ser fácil para um dirigente sair jogar em outro estádio, mas, cara, às vezes acontece. O Atlético, por exemplo, cara, teve que jogar uma final de Libertadores, tipo, o jogo mais importante da história do time fora de casa, né? E foi um prejuízo esportivo para o Atlético e era por conta de uma regra e tal. Às vezes acontece por conta de uma tragédia, às vezes acontece por conta de politicagem por fora, então às vezes algum time sofre alguma coisa e, cara, tem que enfrentar de frente, né? E os times gaúchos são fortes o suficiente para né, conseguirem se relevantar, cara, são times gigantescos aí, e tenho certeza que, apesar de ser um problema, né, esportivo para eles, né, são times que têm todas as condições aí de fazerem um bom campeonato brasileiro. Bom, falando agora do Atlético, tá? Deixando aí a situação de lado.
como é que isso, né, vai afetar positivamente ou negativamente o Atlético? Porque aqui, ó, o assunto é: existe a paralisação, entendeu? Ela já aconteceu e vai durar até o final do mês. Então isso já aconteceu. Agora, o que a gente tem que analisar o que isso vai causar, o que isso pode causar de bom ou de ruim É. para o Atlético, tá? Sem pensar em contextos exteriores aí, que eu acho que não tem que entrar na conversa. O que você acha que pode trazer de problema para o Atlético, Nicolau? Olha, David, eu acho que qualquer parada desse sentido, né, no meio de uma temporada, ela não é interessante, né? Porque o jogador de futebol de alto nível, ele é preparado, né, para jogar tantos jogos, então, em um espaço de tempo, a gente tem até aquelas polêmicas ultimamente, né, que vem a tecnologia ajudando bastante, né? Ah, esse jogador está próximo de uma ruptura, de uma lesão muscular, de algo nesse sentido, né? Então, deixa ele 2 rodadas parado, né? Então, assim, o jogador ele tá e todas essas funcionalidades, comissões estão, né, preparadas para um determinado tempo, né, jogar tantos jogos. Então, eu acredito que isso vai ser prejudicial para O todos os ritmo de clubes jogo, né? e para todos os clubes, né? Infelizmente, Sim, sim, sim. principalmente aí para os gaúchos, né, que estão sem jogar há muito tempo. Há Então, mais tempo, né? Sim. então, assim, eu acredito que isso vai ser prejudicial. Você comentou em off, a gente estava falando, eu até achei, cara, isso pode ser uma vantagem. O Atlético vem de uma derrota surpreendente, né? Pouquíssimas pessoas esperavam, né, que o Atlético ia se portar daquele jeito, nem que ia jogar mal e tal, porque jogar mal ou jogar abaixo talvez iria, porque não era um jogo tão importante assim, né? Bastaria um empate e tal. Mas assim, o Atlético com essa parada, tendo uma derrota nesse grau, assim, que foi uma derrota grande no sentido né, do que as pessoas estavam esperando e tudo mais, talvez seja bom, né, para realinhar alguma rota ali, alguns caminhos, falar individualmente com alguns jogadores nesse tempo, assim. Claro que o tempo, eu acho que, cara, vai ter coisas ruins e coisas boas. Isso que eu já falei, né? O tempo parado é ruim, não é legal para o jogador de alto nível, né? Mas também, né, a gente precisava desse tempo, né? A gente vem falando há muito tempo sobre treinamentos, essas questões de polêmicas com o Cuca, então eu acho, cara, eu acho que vai ser equilibrado. Não vai ser de tão ruim nem de tão bom. Assim, ó, uma coisa negativa, tá? Que vai acontecer por conta dessa paralisação é que o Atlético tem 2 jogadores suspensos para a próxima rodada, né? O nosso querido Esquivel e eu dei uma tossida aqui, o Fernandinho, né? Que é o jogador, a gente pode dizer que é o melhor jogador aí da temporada do Atlético, talvez o mais importante, Esse é né? um grande Principalmente falando de jogador de linha. E como eles iam ser suspensos para a partida contra o Fortaleza, né? Que ia ser fora de casa agora no sábado. Como eles, como essa partida foi adiada, então essa e a próxima partida, que seria contra o Criciúma, elas vão ocorrer em outro momento, né? E a partida que já estava marcada para volta, para dia 2, né, vai continuar sendo aquela mesma partida, entendeu? Para não mudar todo o resto dos jogos e tal. Então faz sentido que esses 2 jogos, os próximos jogos, acontecessem em outro momento e os jogos que iam acontecer lá no futuro continuassem, né, iguais. Então, a nossa próxima partida vai ser contra o Flamengo, tirando, é claro, a Sul-Americana com a Emiliano, que vai ser no meio de semana. Aí no domingo vai ter Atlético e Flamengo. Então, Fernandinho e Esquivel, que estavam suspensos contra o Fortaleza, agora estão suspensos contra o Flamengo. Ah, David, 3 pontos vale igual nos mesmos jogos. Cara, eu concordo com você. Mas, normalmente, a gente for pensar, o Fernandinho, ele estava sendo poupado em jogos fora de casa. Então, eu acho que ele ia jogar contra o Fortaleza, tá? Mas, se ele tivesse à disposição. Mas, em casa, ele é imprescindível, né, Nicolau? E vai ser um jogo ali contra o vice-líder, né? Na verdade, o terceiro lugar, né? Que está mais próximo ali do Atlético. E ele vai estar fora do jogo, ele e o Esquivel, né? Então isso vai ser o impacto direto aí no time titular do Atlético e as reposições não são tão boas, né, Nico? Fala aí um pouquinho. Para mim, esse é um dos principais prejuízos, né? Eu acho que eu acho que o Fernandinho e o Esquivel são grandes expoentes, né, no time hoje, né? Se a gente for colocar em uma questão de equilíbrio, né? Eu acho que a gente tem o Bento, o Thiago Heleno que tá parado hoje, mas Esquivel, Fernandinho e Eric talvez como os grandes
expoentes do time, assim, né, técnico e de equilíbrio. Então, cara, são perdas muito grandes, né? É um jogo muito grande. A gente tem poucos jogos grandes, né? Que a gente pode falar, cara, esse é um jogo grande, né? Se a gente chegar numa final do Copa do Brasil, semifinal, serão esses. Uma final, semifinal de Sul-Americana, serão esses. Hoje é contra o Palmeiras, é contra o Flamengo, é contra o Atlético Mineiro Brasileiro. Porque são os grandes favoritos a ganhar esse título. E, né, a gente sabe que o torcedor do Atlético é muito desconfiado. Mas hoje é o líder do brasileiro. Hoje a gente viu o Botafogo ano passado indo muito longe no brasileiro também. Então, cara, é um jogo importantíssimo para não deixar os caras fazerem ponto e a gente pontuar, né? Então, cara. Não, pensa o seguinte: se a gente ganha esse jogo, cara, a gente abre 5 pontos do terceiro colocado, do Flamengo. Então, cara, é imprescindível ganhar esse jogo. Se a gente perde, o Flamengo passa o Atlético. Então, assim, é o famoso jogo de 6 pontos, né? Então é isso aí, cara. Cara, um grande prejuízo. Esse, para mim, talvez seja o pior prejuízo pro Atlético, né? Falando esportivamente. Porque, assim, se a gente for ver, tá? Claro que 10 dias é bastante, né, para um time que não cara, tava numa maratona de jogo, cara, absurda, né? Mas assim, a gente vai ter o jogo contra o Emiliano, já em seguida, né, já vai ter o jogo contra o Flamengo, entendeu? Então, assim, no sentido de, cara, ficar muito tempo sem jogar, quem vai sentir mesmo são os times gaúchos, né? Agora, eu acho que até vai ser interessante no sentido de arrumar algumas arestas, né? Descansar o time. Descansar, arrumar algumas coisas que precisam ser arrumadas, né? Aquela questão do treino, né, que o Cuca estava reclamando, que não conseguia treinar, né? Vai ter essa possibilidade. Então assim, essas coisas são positivas na minha visão, né? Sim, essa é a minha esperança contra o Flamengo, né? É que o time, ele, mesmo sem esses jogadores, ele venha de mais coeso ainda do que vinha jogando. Então, cara, é só jogando para ver mesmo. Exatamente. Também tem a situação, Nico, do Thiago Heleno, né? Que ia ficar um mês fora ali. E ele pode ser que volte, né? Porque vai fazer praticamente um mês ali de que ele se machucou, que ele foi poupado no jogo contra o Ipiranga, né? E ele se machucou no jogo contra o Ipiranga, foi bem no dia 1º de maio. Então, na verdade, eu não sei, agora eu não sei se foi contra o Ipiranga ou contra o Danúbio, foi um desses, mas foi uma dessas semanas aí, ou foi na última semana de abril, ou na primeira semana de maio. Então, assim, o tempo vai ser suficiente para o que eles falaram que ia ser um mês a parada, né? Então, contra o Ipiranga já foi voltar. Contra o Ipiranga foi Kaique e Gamarra já. Então acho que foi contra o Danúbio mesmo, que ele foi poupado, né? E ele se machucou. Então é possível ele voltar. Isso é um ponto positivo, porque assim, eu não tô totalmente comprado com essa zaga Kaique e Gamarra. Eu acho que falta experiência. Tem alguns erros de posicionamento, algumas tentativas de antecipação assim, que o Kaique errou, que o Gamarra errou, que levaram dribles ali. Teve um drible agora contra o Danúbio ali, que o Gamarra tomou no meio das pernas ali e ficou caído no chão, cara. Então, tipo assim, é meio uma coisa que o Thiago Heleno, cara, é muito difícil de acontecer com ele. A rotação do time do Atlético contra o Danúbio, a gente tem que falar de todo mundo, né? Não dá pra falar só de um. Mas também tem a questão que o Thiago Heleno tava numa fase muito boa, cara. Entendeu? Pô, o cara era soberano. Ele começou, né, o Paranaense, ok. Né, jogando, tipo, um erro ou outro, assim, a gente até falou, porra, realmente a gente precisa de zagueiro e tal, não sei, Thiago Heleno. Mas depois, cara, ele foi monstruoso. Principalmente no final ali do Osório, o começo do Cuca, ele ficou, cara, a fase dele era muito boa. Então, mas assim, eu, cara, confio em Kaique Gamarra, né? Tipo, não é aquela confiança cega, mas assim. Não é como se tivesse Matheus Felipe e Lucas Alter, né? Não é isso. São jogadores bons, mas vêm de erros, né? É importante. Mas eu acho até normal, né? Porque jogaram um pouco juntos, né? São novos e tudo mais, né? Falta essa experiência. A pressão tá toda neles, né, cara? Porque, tipo, é só eles ali e, tipo, o Marcão, sei lá, que é um cara que nem entra, né? Então, sim. É complicado. Então a volta do Thiago Heleno é realmente importante. Eu acho que, cara, não tenha dúvidas que ele vai estar disponível, pelo menos contra o Emiliano. Isso é. Outra coisa que pode ser positiva, Nicolau, é o nosso querido Lino falou que o Atlético tem 100 milhões. Eu ia falar sobre isso. 100 milhões para a próxima janela, né? E a próxima janela do Atlético vão ter alguns jogos, né? Que o Atlético vai jogar depois que vai ter a janela. Porque dificilmente alguns desses jogos vão ser encaixados agora, né? Ah, não. Então, esses jogos aí de Fortaleza e
Criciúma, eles provavelmente vão ser jogadas depois que o Atlético tiver a tal da janela. Mas assim, é uma faca de dois gumes, né? É uma janela para o Atlético e vai ser janela para o Criciúma e para o Fortaleza também. Então os times podem estar mais reforçados, podem não estar. Então também é uma situação que precisa ser levada em conta. Outro ponto positivo, Nicolau, que tem a ver com a janela, toda a situação do nosso querido Rony. Lembra que se ele entrasse num jogo, mais um jogo ali, ele não Verdade. iria poder jogar? Agora ele vai ter mais 15 dias para refletir se ele vai querer ficar ou não no Palmeiras e, tipo, né, vão ser menos jogos ali que ele vai precisar, né, faltar para sair na janela do meio de ano. Também tipo assim, cada pentelinho a gente fica olhando para pensar, né, cara? Pensei num positivo também, cara, a própria janela do Flamengo, entendeu? O Flamengo, geralmente, ele tem, cara, algumas fases muito ruins durante o ano. Essa é uma delas, né? Não é uma fase terrível, esplendorosa, que os caras Não, estão... mas eles voltaram a jogar bem, né? Ganharam aí um jogo duas só, né? seguidas. Só o último Ganharam jogo. do Corinthians e golearam agora no meio de semana Bolívar. Mas eu acho que não é uma fase ainda que eles estão Se encontrando. estão se encontrando. E geralmente, né, é monstruoso. As janelas do Flamengo são monstruosas, né, comparadas às nossas. Então, que a gente jogue logo contra esse Flamengo aí no primeiro turno, entendeu? Mas isso independe da paralisação, não, porque a gente ia jogar contra o Flamengo paralisando ou não, né? Mas os caras iam ter pelo menos mais uns 4 jogos antes, entendeu? Para realmente afirmar essa fase boa que eles estão tendo. Concordo. Então agora a gente já joga contra eles, né? E tipo, se os caras estavam começando em bala agora, deu uma cortada. Exatamente. E aí a empolgação vai mais atrás. Eu acho que eles provavelmente vão jogar, né? Tipo, ali no meio de semana, porque se a gente tem Sul-Americana, provavelmente eles vão ter Libertadores também. Então, né? eles têm um jogo só, né? E tem toda essa questão do Gabigol também, né? Que internamente não é bom. Né? Então. Mas até lá essa polêmica aí também já vai estar enterrada. Não, cara, tá aí, cara. 10 dias já é o próximo jogo nosso. Então. Eu acho que vai. Não é aquela coisa, né? Não é uma super vantagem, mas acho que poderia ser pior. Então, acho que assim, se a gente for analisar, eu acho que tem. É que é difícil de falar, né? Porque tem vários pontos positivos, acho que tem mais pontos positivos que negativos, mas Cassim Esquivel e Fernandinho é um puta ponto negativo contra o Flamengo, né? Esse é brabo, né, cara? Esse é brabo. Pra mim, acho que infelizmente desequilibra um pouco essa balança pro negativo, mas a gente tem outros pontos também que dá pra se Se a gente for pensar, quem que vai ser o reserva do Esquivel é o Fernando, né? E o Fernando é meio que uma incógnita, né? Não foi mal no jogo contra o Zuliano, mas era o Zuliano, né, cara? Tipo, é difícil de imaginar que o Fernando vai voltar como ele saiu, né? Porque ele saiu num nível muito bom, né? Então, eu acho que o Felipinho joga esse jogo, não é o Fernando. Será? Putz. Eu acho que não é o Fernando, não. Não é um achismo, né? E, puta, quem que seria o substituto do Fernandinho? Que normalmente tem sido Alex Santana, mas, cara... provavelmente. Provavelmente é Eric. Então, ó, vou te falar. Fodeu, galera. Fodeu. Alex Santana, irmão. Assim, cara, eu não tô sendo... Pra mim, de verdade, eu não tô sendo exagerado. O Fernandinho hoje é o melhor jogador do campeonato. Entendeu? O Atlético... Do campeonato, eu acho que... Assim, do Atlético ele é, e o Atlético é o líder, então acho que provavelmente é. Não, mas quem que é o melhor do Campeonato Brasileiro hoje? Não sei, eu só assisto o jogo do Atlético. Pra mim, mas o Fernandinho. Nós somos eu acho que o sim. líder, entendeu? Nós somos o líder e, assim, a gente... os hacks que vocês estão vendo aí, cara, é a mídia babando pelo Fernandinho todo jogo, entendeu? Não, mas quem falar mal do Fernandinho, cara, a pessoa merece ser mandada embora por justa causa, velho. O jornalista esportivo falar mal do Fernandinho, tá maluco? Não, então, assim, eu tô até valorizando ainda mais essa falta que ele vai fazer, porque, cara, vai ser triste. Realmente, sem Fernandinho é triste, mas assim, a gente tem outras armas. É a vida, né? A gente tem outras armas. Tem outras armas. Não, assim, a gente tem outras Christian. armas. Cara, eu preferia o Felipinho e o Eric ali no meio e o Fernando na lateral esquerda. Eu acho que eu também prefiro, mas eu acho que não vai acontecer. Não vai, né? Mas assim, o Cuca tem tempo para testar aí algumas situações. Vai precisar. Tem tempo também para estudar bastante. Até o tal do Gabriel, né, cara? Deu uma impressão ruim ali no primeiro jogo dele, mas sei lá. A opção é Alex Santana, né, cara? Não, daí não, pô. Daí não. Ó, o cara tava. Não, mas você também tá levando em conta um jogo só. Não, eu tô levando em conta. Não, eu tô levando em conta ele. Calma, cara. Calma. Ele tava parado há um tempão. Não, calma. Ele tava parado há um tempão. Sim. Entrou do nada, entendeu? Do nada entrou no jogo, pau, fez cagada. Agora tá parado de novo, um tempão. Vai entrar num jogo desse? Não. Mas não fez uma cagada tão grande assim. Tipo, o time tava tudo desorganizado. Não dá pra colocar só nas costas dele. Eu coloco o segundo gol nas costas do Gabriel.
Ah, você é um otário, cara. Eu Ó, coloco nas costas do Gabriel. tá, mas chega então de falar do Atlético. Agora vamos falar dos Jaguaras. E aí, o que vai ser dos Jaguaras? Os nossos vídeos, Nicolau, que dá mais visibilidade é o react dos comentários pós-jogo. Não vai ter comentário pós-jogo. O que a gente vai fazer, Nicolau? Bom, a galera que acompanha a gente vê que a gente faz vários tipos de vídeo, né? A gente tem vídeos de humor, zoando alguns times irrelevantes, a gente faz vídeos de tier list, né? Que pouca gente tá assistindo. Pô, galera, vídeos legais que a gente fez aí, um tier list falando dos jogadores mais. Que Jaguara que eu gosto, ou seja, aquele jogador ruim, mas que mesmo assim a gente gosta. A gente fez tier list dos maiores vexames, até foi logo depois ali da, do jogo contra o Ipiranga, né? Que a gente lembra nossos problemas, que é bom lembrar das vexames para você, no futuro, não repetir eles, né? A gente já está preparando alguns outros temas, né? Tipo de tier list, de golaços, que está sendo bem pedido, né, Nico? E tem, cara, muita coisa para a gente falar, mas a gente também queria saber, né, da galera do público, né? O que vocês gostariam de ver aqui no Jaguaras, que tipo de vídeo, mas a gente vai falar do Atlético, né, amigo? Tanto vai pedir, sei lá, vídeo do Minecraft, não tem nada a ver. Não, dá pra gente falar de churrasco, o que mais que dá pra gente falar? É, Dá pra gente falar de seriado. Dorama, dá pra É, falar de Dorama. Dorama. Dorama eu não acompanho, mas se você acompanha, Não, mas dá pra falar. acontece. Então, não, a gente quer saber um pouco das opiniões de vocês aí, não que seja tão relevante assim, né, mas a gente olha, claro, a gente lê, né, porque tem gente que comenta aqui que a gente fala, pô, cara, pelo amor de Deus, né, cara, mas tem muita gente inteligente que comenta também, cara, e a gente Sim, fica sim. feliz também. Não, mas a gente brinca aqui, mas é importante, pessoal. A gente brinca. Até teve um cara que reclamou: ah, vocês estão. Pô, vocês falaram ali de quem vê tal coisa, X coisa é burro, vocês estão. Qual que é a palavra que ele usou? Vocês É estão arrogante. arrogantes. Cara, é brincadeira aqui, a gente tá, É né? zoeira, cara. É Eu, nossa eu coisa. falo que o Nicolau gosta de umas coisas, tipo, estúpidas, mas e ele fala que eu gosto de umas coisas estúpidas, mas é normal, é Não, gosto diferente, cara. Se mas você se isso é conhecesse verdade. mais a fundo, você ia ver que eu e o Nicolau tem quase nada a ver, a não ser o Atlético, cara. E mesmo assim a gente é amigo, né, cara? Então é Mas, normal, cara. mas isso é uma verdade, você só gosta de coisa estúpida, inclusive o Atlético, né? O Então, Atlético é uma estupidez não, nossa, né? mas falando sério, galera, falando sério, a gente tem, cara, muita ideia pronta, né, pra só pegar e gravar, só que também a gente quer, né, saber de vocês, o que vocês acham que pode ser legal a gente falar nesse tempo aí sem jogo. A gente vai colocar algumas coisas no ar, porque não vamos parar, né, vai ter, talvez Sim. não todo dia, né, mas vai ter vídeo, pelo menos uns 3, 4 vídeos na semana, com certeza. Então vai colocar ideias e tudo mais, vai que a gente consiga linkar com alguma coisa que a gente tem aqui já, né, pronta. Tem Eu também vi, Nicolau, que tem vídeos aí falando sobre as namoradas dos jogadores do Atlético, hein, cara? Nossa, você namorado, toparia fazer um né? react desse tipo de vídeo? Eu, como sou casado, eu me nego a fazer esse tipo de conteúdo aqui, mas você tá liberado, né, cara? Ah, pode ser, vamos fazer. Se der view, a gente faz. Mas é isso, pessoal. Né, não deixem aí de se inscrever, ativem o sininho, que como é bom ativar o sininho agora, que não vai ter dia certo de postagem, porque né, não vai ter jogo nas próximas 2 semanas, então a gente está aqui para fazer conteúdo para vocês, não tem dia certo ainda, mas vamos postar. Então ativa o sininho aí, para quando postar você já dá o like e já Exatamente. acompanhar. E agradecer a todo mundo, né, Nicolau, que se inscreveu no canal, que tem acompanhado nossos vídeos. A gente começou a fazer vídeos em 2021, né, mas né, ninguém via aqueles vídeos lá. Era os vídeos legais, assim, mas, né, tipo, a galera não gostou naquela época. E a gente começou a fazer agora, de forma mais recorrente, né, de um mês pra cá, né, cara? Tipo, porra, a gente foi de Mas vai 100 ser na inscritos pra... podcast, né? A gente foi de 100 inscritos para, né, dos 2.400 agora. Então, tipo, a galera abraçou realmente esse projeto. A gente tá feliz, né? A gente quer que o canal cresça mais. Mas agradecer muito vocês aí que estão dando... Porque é por causa de vocês, né? Quem tá dando like, quem tá se inscrevendo, quem, né, tá comentando, tá falando que o canal tem que crescer. Pô, a gente fica feliz pra caramba, né, cara? Falou em crescimento, né? A gente fica feliz, né, Nicolau? E vai ter, com certeza, e vai ter tier list também com o seguidor nosso, com um membro do grupo lá, que a gente tem um grupo no WhatsApp, também bem legal. A galera ali é amiga pra caramba. Então, assim, cara, é conteúdo pra caramba que vai rolar aí, viu? Exatamente. Não fiquem desligados, fiquem ligados. E é isso, galera. Então, agradecer aí vocês. Também falem se vocês querem lives do Jaguaras, né? Que a gente pode pensar começar a fazer live. A gente não faz atualmente porque a
tem várias situações, né, tipo, a nossa vida pessoal aqui, que às vezes complica da gente conseguir um horário bom para live, conseguir fazer, mas se vocês quiserem mesmo, a gente tenta fazer um esforço aí para conversar e para interagir mais, né, porque no vídeo a gente não consegue interagir com a galera, né, Nico? É isso aí. Então tá bom, galera, abraço, obrigado por assistir até agora e nos vemos no próximo vídeo do Jaguaras. Até!